Entre os nomes escritos ali, naquele livro, você vai ouvir o seu chamado? Seu nome está lá? Naquele cartório celestial? Aquele livro que foi escrito com o sangue de Jesus, a tinta que escreveu o seu nome? Só o coro. Se você crê nisso, cante com alegria. Só o coro. Cristo é a inspiração do meu viver. Olha que beleza essa mensagem. É o Cordeiro que o livro Ninguém vai ter condição de abrir esse livro, só Ele. Ninguém. Entre os salvos e escolhidos, entre os nomes deste livro, aleluia, o meu nome. Mais uma vez, chamar. agora se quiser dividir as vozes aí, divida, ó. Cristo é a inspiração do meu viver, é o Cordeiro que o livro abrirá. Ninguém tem autoridade para abrir esse livro. Entre os salvos e escolhidos, entre os nomes o meu nome, aleluia, o meu nome vai chamar. Eu não sei qual vai ser o meu nome lá não, viu? Não sei, Maurício não será. Eu receberei uma pedrinha branca, um novo nome. Agora, quando ele me chamar, eu sei que sou eu. Porque dentre os salvos e escolhidos, ele me elegeu antes da fundação do mundo. Essa certeza, meu irmão, é que diferencia a nossa fé de todas as demais religiões. Nós temos esperança do nosso nome ser chamado um dia. Amém? Espero que o seu esteja lá e você tenha essa convicção. Amém? Abra sua Bíblia. Dentre tantos nomes, nós vamos ver alguns hoje. E nomes que estão relacionados com Jesus. Gênesis 38. Mesmo assentado, acompanhe a leitura desse texto. Eu disse na 38, no domingo passado, que do capítulo 37 ao capítulo 50, toda a narrativa do Gênesis vai orbitar em torno do nome de José, da vida de José, da história de José. E somente um capítulo não vai fazer menção dele. E é justamente esse aqui, do 38. Poderia até ter vindo antes, né? Começar José com 38, não com 37. Mas o Espírito Santo de Deus, ele trabalhou na mente do escritor e deu uma interrupção, fez um lapso historial da narrativa de José, para colocar este capítulo, que é um dos capítulos mais intrigantes da história do povo de Deus, um dos capítulos mais marcantes da narrativa de um dos filhos de Jacó, de algo até desagradável de se ler, quanto mais de se falar. E você vai perceber na leitura já isto. Olha só como nos diz o texto a respeito de Judá e Tamar. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua, e ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho, e o pai lhe chamou Tornou a conceber e deu à luz um filho. A este deu a mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz a outro
outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. Judá, pois, tomou esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã: possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois disse: para que não morra também este, como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. No correr do tempo, morreu a filha de sua mulher de Judá. E, consolado, Judá subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Tímina. Ele e seu amigo Ira, o Adulamita, e o comunicaram a Tamar: eis que o teu sogro sobe a Tímina para tosquear as ovelhas. Então ela despiu as vestes de sua viuvez, e cobrindo-se com um véu, se disfarçou, e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Tímina, pois viu que Selá já era homem, e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu ela no caminho e lhe disse: vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. Ela respondeu: que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou-lhe ela: dá-me-ás penhor até que eu o mandes? Respondeu ele: que penhor te darei? Ela disse: o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, los deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Levantou-se ela e se foi, tirou de sobre si o véu e tornou as vestes da sua viuvez. Enviou Judá o cabrito por mão do Adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher, porém não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não esteve meretriz nenhuma. Tendo voltado a Judá, disse: não a encontrei. Também os homens do lugar me disseram: aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Respondeu Judá: que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito o cabrito, todavia não a achaste. Passados quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada. Em tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro: do homem de quem são essas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece quem é esse selo, e esse cordão, e esse cajado? Reconheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a Selá meu filho, e nunca mais a possuiu. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, já havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão fora, e a parteira, tomando-a, lhe atou o fio encarnado e disse: este saiu primeiro. Mas recolhendo ele a mão, saiu o outro, e ela disse: como rompeste saída? E lhe chamaram Pérez. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e lhe chamaram Zera.
Amém. Irmãos, esta narrativa aqui do Gênesis é uma daquelas histórias contadas que pontua um dos personagens, Judá, e é uma história até desagradável de se narrar, como vocês perceberam pela leitura. Há muita coisa aqui que, se tivesse num outro livro qualquer de literatura secular, a gente até ficaria impressionado por uma história tão inusitada como esta. Mas na Bíblia, tudo tem um propósito, toda a Escritura é inspirada e útil para nós e para o nosso ensino. O que esse texto tem a ver com a nossa história, com a história do povo de Deus, com a narrativa bíblica, em que isso vai fazer diferença para a minha vida e para a sua vida? E aí que eu quero pontuar algumas coisas nesta noite, refletir com vocês algumas verdades. Se vocês me permitirem e ficarem atentos, observarão o quanto desse texto há coisas para mim e para você, pelas quais não podemos de forma alguma desprezar, desprestigiar, negligenciar e deixar de conhecer. E acredito eu que depois de você ler a Bíblia nesse capítulo, toda vez que eu chegar nele, quando você estiver lendo em casa a sua Bíblia, você não terá mais nenhuma complicação de entendê-lo. O capítulo 38, em todos os versículos, ele é a interrupção da história de José, como disse ainda há pouco. Mostra aqui alguns personagens. Judá, um dos filhos de Jacó, as mulheres com quem ele tomou para se casar, ou melhor, a mulher com quem ele tomou para se casar, os filhos que dela nasceram, o ocorrido com os filhos, 2 deles, os mais velhos, morreram, o terceiro, ainda jovem, que havia estado na história para ser aquele que traria a filiação à sua nora Tamar, não é lhe concedido, e Tamar usa de um estratagema para que ela pudesse ser beneficiada com a lei que mais tarde, lá em Deuteronômio, passou a se chamar a lei do Leviarato, que é a lei que dava autoridade e condições plenas e legítimas para que o irmão daquele que deixou viúva a mulher pudesse com ela ter a sua geração. E esta lei mais tarde foi instituída por Moisés e está lá no livro de Deuteronômio, e em toda a história da Bíblia, esta é uma lei para trazer descendência àquele que havia se casado e que ficou a mulher viúva por ele ter morrido. E aqui isso não aconteceu. E o texto nos mostra então que depois de 2 mortes, Judá pediu a sua nora que fosse para a casa de seus pais e lá ficasse até que o seu filho mais novo, Selá, pudesse crescer e ser dado ele para ser o marido de Tamar. E naquele ínterim, naquele tempo, ela então resolve usar dessa estratégia, vai por um determinado lugar por onde as pessoas passavam, os homens passavam, certamente, possivelmente, ela entendeu que quem lá estava era Judá, e então se cobre, se veste para não ser reconhecida, havendo demorado a entrega do filho mais novo para ser seu marido e dele ter a geração dela constituída, ela então o engana e Judá se deita com Tamar. E ela concebe. E ela usou de uma lógica de segurança. Ele disse que ia dar um cabrito para ela. Era um costume, porque as prostitutas cultuais que se doavam, se entregavam em cultos a deuses, a orgias, recebiam no máximo um cabrito para o seu sustento, para a sua própria segurança de vida. Ela não era uma prostituta, ela se fez passar por meretriz. E deitou-se com o seu sogro,
e pediu uma garantia. Enquanto o cabrito não vem, lembra a história lá? Enquanto o seu lobo mau não vem, lembra a historinha do chapéu vermelho? Pois é, mais ou menos assim. Enquanto o cabrito não vem, enquanto você não me manda, me deixa aqui algumas coisas. E o texto nos diz aí que ela pediu um penhor, uma garantia, para que pudesse ficar segura. E o que foi que ele lhe deu? O selo, o cordão e o cajado. Ela disse, me dá isso que é teu, deixa aqui comigo como garantia. E Judá volta. Daqui um pouco, passam-se 3 meses e a notícia chega para ele, olha, a tua nora Tamar está grávida. Ela adulterou, porque estava prometida para o seu filho mais jovem, Selá. E agora? Judá se enche de senso de justiça, como se ele tivesse, foi se deitar, e o texto não narra, mas possivelmente ele estava viúvo de algum período de tempo que sua mulher havia morrido, e em vez de guardar a viuvez, foi se deitar com a suposta meretriz, que não era meretriz, era sua nora, disfarçada de prostituta. E a ideia era justamente essa, porque mais tarde veio inclusive a fazer parte da lei judaica, apedrejar quem adultera. Vamos então puni-la, tragam ela aqui. E na hora que ia acontecer toda a disciplina, todo o ato justo de punir a quem adulterava, ela diz, epa, de quem são essas cositas aqui? De quem é isto aqui? De quem é esse selo? De quem é esse cordão? De quem é esse cajado? E Judá se envergonha e diz, vamos encobrir um negócio aqui. É meu, para que o opróbrio, a vergonha não seja maior ainda, eu fui pior do que ela. Vamos encobrir, vamos guardar aqui o negócio, para que isso não nos envergonhe mais ainda. E a história prossegue, e ela dá à luz a 2 filhos, e é exemplo de Jacó, o pai de Judá, que nasceu gêmeo de Esaú, e que nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão, os filhos de Judá com Tamar, num parto semelhante de Tamar, foi assim, ao ponto da parteira ter que colocar uma fita encarnada no pulso, porque ele tentou sair primeiro, não sei como isso acontece, os médicos aí, estudantes, viu, Joilson, Ícaro e Gabriel, que estudam medicina, depois me fala, como é que pode? Meteu o braço primeiro, depois volta, e quem nasce é o outro. O povo enrolado, viu? Tem coisa que está na Bíblia que a gente só crê pela fé, meu irmão. Porque pela lógica não vai dar para crer. É pela fé mesmo. E então ela dá a luz e os 2 nascem. E a história é concluída aí. Em que isso tem a ver comigo e com você? Antes de aplicar o que isso tem a ver comigo e com você, deixa eu pontuar aqui algumas coisas para a nossa reflexão nessa noite. Primeira delas que eu queria dizer, que quando nós nos distanciamos e vamos para longe dos nossos irmãos, nós estamos fadados a cometer erros. Olha o versículo número 1. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou dos seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Judá foi para longe dos seus irmãos, se apartou deles. E quando isso acontece, meu querido irmão, minha querida irmã, quando nós tomamos a iniciativa de ir para longe dos nossos irmãos, nos distanciarmos da comunhão com os nossos irmãos, nós estamos abertos a toda e qualquer possibilidade de sermos atacados e de sermos molestados. O lugar que ele foi, possivelmente, é o mesmo lugar que um dia, lá na frente, Davi, como rei de Israel, se escondeu de Saul, nas cavernas de Adulão, na região de Adulamita. E o lugar significa recinto fechado, lugar trancado. Queridos irmãos, todas as vezes que nós queremos nos ensimismar, fecharmos-nos de nossos irmãos, nos apartarmos deles,
nós vamos ter sérios riscos com amizades e companhias que não nos são favoráveis. A companhia com Ira, o adulamita, levou Judá a cometer um grave equívoco na sua vida, depois de viúvo, se prostituir e ainda ser com a sua nora, e dele nascer filhos que deveriam ser do seu filho mais novo e não dele. Cuidado com o afastamento. Isso é tão sério que o escritor sagrado aos Hebreus, lá em Hebreus capítulo 10, 25, diz que nós não devemos deixar de congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, quanto mais o dia se aproxima, devemos nos admoestar uns aos outros. Não se aparte dos seus irmãos, meu querido. Não vá para longe dos irmãos. Não ande distante dos irmãos. Não procure outra direção para a sua vida. Isso é um risco sério para você cometer algum equívoco. Porque quando estamos juntos, somos mais fortes. Quando andamos com os nossos irmãos, nós vamos pensar e agir com eles da maneira que agrada ao que é de Deus e não ao que não é de Deus. Algumas coisas para mim e para você aqui, então, nesse ponto do primeiro versículo, falando desses que descem para longe, que desprezam, que abandonam a sociedade com os irmãos para se associar a outra semente, a um outro tipo de pensamento, a um outro povo e se inclinar para aquelas práticas. Algumas coisas para mim e para você. Primeira delas, as más companhias corrompem os bons costumes. E o apóstolo Paulo fala sobre isso, escrevendo aos Tessalonicenses. Cuidado, que você se acompanhar de quem não é de Deus, ou quem não pratica o que é de Deus, você será contagiado e contaminado. As más companhias corrompem os bons costumes. Conversações com pessoas que não são do mesmo nível espiritual nos leva à corrupção. Mudar a nossa direção de vida e ir na direção daquilo que não é de Deus, vai mudar nossos costumes, nossos hábitos, nossas práticas, vai mudar a nossa própria vida e a direção que estamos caminhando para o certo vai nos levar para o errado. Foi por isso que o texto começou dizendo: aconteceu que por esse tempo Judá se apartou dos seus irmãos. A palavra apartar-se aqui significa tomou outra direção, se associou com outros. Isso levou ele a praticar aqueles costumes daqueles povos, inclusive só em se deitar, mesmo que fosse uma prostituta cultual, não fosse a sua nora disfarçada e com véu, cobrindo-se para se esconder, ele já estava errando e pecando, porque estava na sua viuvez, se prostituindo, e ainda mais com uma prostituta cultual, porque esse era o costume daquela região, ali próximo a Ímina. Esta é a tendência. Todas as vezes que a gente se afasta da comunhão, do convívio com os nossos irmãos, nós vamos nos prostituir de alguma maneira, de alguma forma, e vamos terminar nos associando a costumes que não são os costumes que vêm de Deus. E o que é pior, seremos enganados. Sofreremos depois a vergonha do engano, como sofreu Judá. Segundo, quem abandona aqueles que são seus, vai mais longe do que deveria ir, e infinitamente se afasta dos princípios. Todas as vezes que nossos costumes começam a se distanciar daquilo que é bíblico, daquilo que está nas Escrituras, daquilo que é do cerne do povo de Deus, nós vamos indo para mais longe. E nossas práticas, nossos costumes, nossas atitudes infinitamente nos levarão para mais distante ainda do que deveríamos estar praticando, que é a comunhão uns com os outros. Pense aonde Judá foi parar. E que vergonha para ele ter a notícia de que sua nora engravidou e não do seu filho, a quem ele havia prometido, mas dele próprio. E não havia defesa para ele, porque Tamar lhe entregou o selo, lhe entregou o cordão e lhe entregou o cajado. Quem vai para longe demais não tem argumentos para se justificar depois, quando se der com o erro e com o pecado
e com o que cometeu de desagradável a Deus e aos outros. Pense nisso. Segundo lugar, esse texto nos mostra, em relação a essa atitude de Judá, que toda união, toda associação com pessoas que não são de Deus, nos torna pessoas ofensivas. Observe aí algumas coisas, por favor, e pense comigo aqui. O texto nos diz que Judá, ele tomou a filha de um cananeu, chamado Sua, e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz a um filho, e lhe chamou de queridos irmãos, tem um significado interessante para mim e para você, pelos quais eu e você precisamos entender. Significa vigília, aquele que está bem acordado, aquele que está de olhos abertos. E diz o texto aí, que ela concebeu de novo, essa mulher de Judá, e deu outro filho, e ele chamou esse filho de Onã. Onã significa o que fala, o que se expressa, o que diz, o que tem que ser dito. Embora eles tenham morrido, não tenham vigiado e não tenham falado coisa alguma, mas o texto nos mostra que nós devemos vigiar para não cairmos em tentações e devemos falar aquilo que a Bíblia tem para nos dizer, para não deixarmos sermos levados por outros costumes. E o terceiro, que não morreu, que era o mais novo, se chamava Selá. Selá significa pausa. E na língua hebraica, inclusive, essa palavra está em alguns salmos das Escrituras Sagradas, que significa meditar, refletir. Deus é tão tremendo para conosco, irmãos, que mesmo quando nós não vigiamos, e mesmo quando nós não cuidamos em falar o que precisa ser dito, e vamos para longe dele, ele nos dá a oportunidade de uma pausa, de um tempo para a gente meditar, de um tempo para a gente refletir, de um tempo para a gente parar para saber se estamos ou não certos. O que é que ele deveria fazer naquele tempo, quando teve à luz a mulher, o terceiro filho? Era dizer: eu vou parar um pouco, vou pensar, será que eu não devo voltar para o convívio com os meus irmãos? O que é que eu estou fazendo aqui no meio dos adulamitas? O que é que eu estou fazendo no meio deste povo? O que é que eu estou fazendo nesse lugar? Será que não era um tempo, nesta pausa, de voltar? Deus nos dá oportunidades infindas de pausas em nossa vida, para que possamos refletir, para que possamos pensar que direção estamos tomando, que prática estamos realizando, que atitude estamos praticando. Deus nos dá tempo e pausas na nossa existência. Nós é que precisamos entender esse tempo para a meditação, selar, meditar, refletir, pensar. Aí o texto diz aí então que Judá toma para a esposa do seu primeiro filho a esta mulher chamada Tamar. E o texto nos diz aí que o primogênito de Judá era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Terceira lição para nós é que quando a gente não vigia, a morte se instaura. Significa vigia, vigília. Vigília significa estar acordado, atento, esperto. E, queridos, há muita perversidade às vezes em nosso coração, matando valores, matando sentimentos, matando alegrias. E às vezes morremos com a frustração dentro de nós, pela perversidade que se instaura em nosso coração. Cuidado com o que é perverso. Isso pode trazer prejuízos e prejuízos de morte pela sua vida. Outra lição que a gente pode aprender daqui e tirar, está aí no versículo de número 8.
Então, Onã, que é o segundo nome, que significa fala, é dada. E o primogênito de Judá, que havia morrido, diz agora o versículo 9, que o filho, sabendo que não seria dele, o que ele fazia? Todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra para não dar descendência ao seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Todas as vezes que nós tentamos interromper o processo que é de Deus, todas as vezes que a gente tenta obstacular a vida, a fecundação, e aqui literalmente era o deitar-se com Tamar, e ele na hora de expelir o sêmen, deixava cair na terra, para que ela não viesse a engravidar do seu irmão, porque sabia que pela lei que mais tarde foi instituída e legalizada para o povo de Deus, ele desprezava o sêmen e fazendo isso era mal perante o Senhor, porque a lei e o entendimento mesmo antes da lei era que ele deveria dar ao seu irmão mais velho a geração continuada, e ele fugia de sua responsabilidade, ele foi mal perante o Senhor. Todas as vezes que nós obstaculamos a vida e o processo de Deus para o bom andamento no seu reino, nós agimos mal e Deus nos pune, Deus nos castiga. E a morte veio também para Onã, que significa o que fala. Todas as vezes que nós deixamos de falar a verdade e nos permitimos fugir com a mentira, lançando o sêmen fora, Onã estava dizendo: eu estou indo contra a verdade, eu estou indo contra os princípios que é de manutenção da geração. Nós estamos matando e vamos morrer. Cuidado. Quarta lição para mim e para você nesta noite. Deus conhece as nossas iniquidades. O que aconteceu? O mais novo não poderia tomar Tamar. Era novo, era jovem ainda. Vai para a casa dos teus pais, Tamar. Eu vou guardar Selá para você. E quando ele tiver idade de se casar, você vem, se casa com ele. O que aconteceu? Ele não apresentou o seu filho no tempo devido. Resolveu ir para o lugar onde as prostitutas cultuais se entregavam, e ali possuiu a sua nora, e ela gerou 2 dos seus filhos. Isso significa iniquidade, isso significa negligência, descaso. E a iniquidade não ficou oculta, porque lá na frente, vocês viram na narrativa, quando ele resolve tomar a posição e agir agora com justiça, com a sua própria justiça: vou punir a Tamar porque adulterou, ela continuou sendo minha nora, e a morte, apedrejamento é o castigo para ela. Tamar diz: ó, nananina não, essas coisas aqui são tuas, meu sogro. E ele se envergonha e diz: vamos esconder aqui. Não adianta, a iniquidade, o opróbrio se revela, e Deus nos apresenta a nossa iniquidade para que possamos nos envergonhar daquilo que fizemos e nos chamar ao arrependimento. Querido irmão, querida irmã, o que age com descaso, com desonra para com os valores que são espirituais, certamente será envergonhado com as suas atitudes iníquas. Que o Senhor nos ajude a entender essas verdades, nos faça compreender esses acontecimentos dessa história. Agora eu quero concluir dizendo para você algumas coisas. Que tremendo é o nosso Deus. Abra sua Bíblia aí em Mateus, por favor, capítulo 1. Você vai ver que coisa impressionante. Mateus 1, verso 3.
Eu acho interessante as narrativas bíblicas. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera, lembra? Os dois lá do cordão encarnado, o que meteu o braço para fora e o outro. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão. Quantos nomes dessa história desagradável, lá de Gênesis 38, aparece na genealogia de Jesus? 4. Judá, Tamares, Pérez e Zerá. E aqui vem a lição que eu quero deixar para nós nesta noite. Não importa o pecado que tenhamos cometido, não importa a nossa iniquidade, aqui está provado de uma vez por todas, que o Senhor não olha, nós não somos escolhidos por Ele, por aquilo que nós somos ou fizemos, é por graça. Os piores pecadores, inclusive tem uma outra prostituta na genealogia de Jesus, que é Raabe. Humanamente falando, Judá significa seja louvado, seja elogiado, seja laureado. Para os seus irmãos foi uma vergonha, mas a graça de Deus fez de Judá e dos descendentes dele com Tamar, que significa palmeira, árvore frondosa, os filhos que dela nasceram como parte da árvore genealógica de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Glória a Deus por isso, irmãos. Nós somos escolhidos por graça e não por méritos. O Senhor não nos escolhe, não é por aquilo que somos, é por aquilo que Cristo fez por nós. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, e o pior deles, como dizia Paulo, o maioral deles sou eu, mas a graça dele me alcançou. Se arrependa, venha para Cristo, não importa o que você tenha feito, não importa que direção você tenha tomado, não importa que atitude você tenha realizado, que prática abominável você tenha praticado, não importa, a graça de Deus é maior. E se você for o escolhido do Senhor, como cantamos ainda há pouco, o seu nome estiver no livro da vida, você vai ouvir o chamado dele aqui e ouvirá lá no novos céus. E ainda bem que Deus nos chama, não por causa daquilo que fazemos contra Ele ou fazemos para Ele, Ele nos chama por graça. Nós estamos na árvore de Jesus Cristo, que é a árvore da vida, como salvos escolhidos dEle, apesar de quem somos. O mérito de Jesus na cruz foi nos fazer seus, sem que nós tivéssemos feito qualquer coisa meritória para que pudéssemos ser por Ele escolhidos como seus filhos. Judá, Tamar, Pérez e Zerá estavam na história do planejamento de Deus, de serem os ancestrais de Jesus, o Senhor e Salvador de nossas vidas. E aqui está uma lição preciosa do Evangelho para mim e para você. Quando a gente lê Filipenses capítulo 2, abra lá por favor. Eu gosto de citar sempre esse texto, porque ele é compreensivo e ele é aplicável ao que nós estamos falando aqui nesta noite. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Eu já vou concluir, tenha um pouquinho só mais de paciência. Olha só o que Paulo diz aí. Preste atenção na narrativa que Paulo nos traz. Filipenses 2, a partir do verso 5. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Aí diz o versículo 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, como Pérez, como Zerá, como Judá, como Tamar. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte
e morte de cruz. Essa narrativa de Gênesis 38, ela é prospectiva para o anúncio da fé. Nela encontram-se esses personagens duvidosos, para nos mostrar que Jesus se humilhou, sendo igual a um deles, para que pudéssemos ter salvação. Eu quero concluir dizendo para você algumas coisas, fechando a nossa reflexão agora. Judá significa elogio, como já disse, elogiado. Diante dos homens ele não foi, mas por Deus ele foi contemplado com graça, ao ponto de se encontrar na árvore genealógica de Jesus. Se coloque diante de Deus nessa noite. Você precisa de um concerto com Deus, um concerto do seu nome, um concerto com os seus olhos, um concerto com a sua vida. Para onde você tem olhado? Que direção você tem dado à sua vida? Confie na graça de Deus, se renda ao Senhor, humilhe-se nesta noite e volte para o Senhor arrependido. E você terá o seu nome registrado no livro da vida. Que Deus nos abençoe, queridos irmãos. E que eu e você evitemos qualquer atitude de prevaricação, qualquer atitude de iniquidade. Que abramos os nossos olhos e que coloquemos a esperança em Jesus, o nosso bendito Salvador. Que Ele nos abençoe. Que o fio escarlate do sangue de Jesus marque você como filho da promessa, como marcou a Pérez naquela noite, naquele dia em que de Itamar, sua mãe, ele saiu. Que você esteja marcado pelo sangue do Cordeiro e na árvore genealógica de Jesus você esteja com o seu nome ali inscrito como filho do Deus vivo, não da descendência de Judá, mas da descendência de Jesus, que descendeu de Judá. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé e cantar o hino Cristo Esperança Nossa. 167 do nosso cenário. Esperança nossa, vinde, ó salvos, proclama. Ele é o eterno Deus bendito, é refúgio singular, é quem guarda, quem protege, quem aos homens quer salvar. Esperança nossa, eis o lema vencedor, ao seu lado contra as trevas, combata, fale, você está no reino espiritual, não se cale, tenha esperança em Jesus, por mais longe que você tenha ido, volte, você é um escolhido, Cristo Salvador. Amém. Antes de orarmos, encerrando e impetrar a bênção apostólica,
No próximo dia 10 de agosto, que é uma quarta-feira, a SAF, bem como a Junta Diaconal, estarão fazendo uma visita à Missão Vida, que fica ali em Barra de Pojuca. Então a saída será aqui da igreja às 13 horas, no dia 10. E até o dia 7, que é domingo, 7 de agosto, você pode falar com a Junta Diaconal ou a SAF e entregar produtos de higiene pessoal para doação aos internos da Missão Vida, tá bom? Dia 10 de agosto, a visita, você pode ajudar contribuindo com objetos de higiene pessoal até o dia 7. Vamos orar? A irmã Alessandra Monteiro, nossa irmã, vai erguer a voz e orar ao Senhor nesse instante. Obrigada, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de louvar o Teu santo nome, com os hinos e junto com os nossos irmãos. Oh, Deus. Muito obrigado por este culto e nos leva em paz para os nossos lares. Amém. Te pedimos uma semana abençoada. Sim, Senhor, abençoa o Teu povo. Que possamos povo. estar meditando naquilo que ouvimos nessa noite. Ajuda-nos. E crescer cada vez mais, Senhor, em santidade, em compromisso contigo. Amém. E que possamos refletir Cristo, dia após dia. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que agora a graça bendita de Jesus, que nos alcança onde estamos e como estamos, o amor de Deus, nosso Pai, que nos escolheu em seu Filho Jesus Cristo para sermos sua possessão exclusiva, e todo o poder do Espírito Santo de Deus, que nos instrui e consola a nossa caminhada, a nossa jornada, e seja convosco, o povo de Deus aqui reunido nesta noite, e com todo o Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. 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 Podem sentar, irmãos. O meu nome ele vai chamar do livro da vida.